Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online desse dia 27/10/2025. E hoje nós estamos em Salmos 145, 15 e 16. E Lucas também 3, capítulo 11. Hoje nós vamos falar algo muito interessante que diz assim, através dos nossos versículos de meditação. Os olhos dos que esperam em ti, os olhos de todos, esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Lucas 3,11 diz, e respondendo ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Nós vamos falar hoje sobre a resposta de Deus e como ela vem, aonde ela está, né? Como nós estamos vendo no último versículo bíblico da meditação de Bíblia Online, observamos de que as respostas de Deus ela vem em forma de semente, através e pelas sementes. Quando as sementes elas realmente estão em nossas mãos por sinais, esta já é a resposta completa de Deus, porque Ele não trabalha, né, enviando dinheiro caindo do céu, ou uma casa caindo do céu, ou uma providência, ou uma família, não, nada cai do céu. O que chega para nós das providências de Deus são as sementes, independente se o pedido, o assunto, o tema é espiritual, emocional e físico. Toda vez que chega a instrução da palavra de Deus de vida e a instrução de algo que é a semente, esta semente é a resposta de Deus. Nós vemos isso quando Elias começou a orar por chuva, ele começou a clamar por chuva e de repente ele disse para o seu moço, né, que trabalhava com ele, vai ver lá fora como é que está o tempo. E quando ele saiu, fazia muito tempo que não chovia, quando ele saiu ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão, ele disse que estava a chover. Avisa para o rei correr porque vai chover e a chuva também quase que pega a caminho, né? Aí ele, por quê? Sinais de Deus, das respostas ou do que ele vai fazer, não é um todo pronto, mas é aonde está a semente. Se foi enviado a semente, e principalmente a direção da palavra, então Deus vai fazer. Aquilo tem o poder de Deus, tem os sinais de Deus. Uma vez que ele responde por sementes, como que nós descobrimos onde está a resposta de Deus? Nas sementes. E sementes tem em todo lugar. Deus deixou a vida cheia de sementes, seja para assuntos espirituais, assuntos emocionais ou assuntos físicos. Estamos rodeados de sementes, oportunidades, criatividades, meios aonde Deus ele está trazendo respostas. Agora, como identificar onde estão as sementes? Então, o versículo de Salmos 145 diz: os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Tanto tudo espera em Deus para que frutifique, toda a natureza, seja ela a natureza da humanidade, o ser humano, como a natureza geográfica, são essências que esperam em Deus para sua própria manutenção. A geografia espera para o seu renovo diário e contínuo, né? A natureza e todas as essências esperam o renovo de Deus, incluso o homem que mora dentro do planeta na natureza. Então nós vemos aqui que as sementes de manutenção de Deus, elas estão em toda parte, sobretudo, e é Ele quem mantém, Ele quem sustenta. Vem do trono da graça, o trono da manutenção por misericórdia de Deus. Agora, Deus é quem dá o mantimento, né? O sustento a todo tipo de matéria, seja ela espiritual, emocional ou física, a seu tempo. Deus abre a mão, a sua mão, a mão que ele tem. E o que é mão nas questões de Deus? São as movimentações, são as obras dele. O que ele se movimenta, aquilo que é as ações de Deus no mundo físico, material. A mão de Deus se movimenta e fartas os desejos, ou seja, a necessidade de suprimento, independente do suprimento que é necessário, dos viventes.
Então lá está escrito em Mateus: Deus supre um pardal, um passarinho, um lírio do campo, Deus veste, Deus cuida das plantas, das árvores, Deus cuida de toda a natureza, incluso do homem. Porque não só Deus convive, como estudamos em Mateus sobre isso, e Deus e Lucas também, Deus convive com a natureza, mas também Deus é quem traz as sementes de resposta. E aí, hoje nós estamos também em Lucas 3, que diz: e respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O que está dizendo aqui? As sementes de Deus, que são as respostas de Deus, são sementes, elas estão na natureza, elas estão entre a palavra espiritual de Deus, a direção espiritual de Deus, que é luz, é saída e solução. Nunca vai faltar isso diante de Deus para nós. E as sementes de Deus estão entre as pessoas. Diz: quem tiver 2 túnicas, túnica significa vestimento, vestimento, manutenção, manutenção, suprimento, suprimento, resposta, semente. Então, quem tiver túnicas, que reparta. Quem tiver alimentos, que reparta. O que significa isso? Quem tem suprimento e manutenção é um vínculo, é um meio de resposta. Em outras palavras, você pode dizer: eu sou a resposta de Deus para algo. Eu vivo a resposta de Deus para alguma coisa. Você é a resposta de Deus para algo. Você vive a resposta de Deus para alguma coisa. Todos são a expressão e escolhidos por Deus para ser resposta em alguma questão. E sobre todos está a resposta de Deus para todos. Então, é muito interessante quando a gente começa a não só entender na sabedoria de Deus, identificar aonde está a resposta dele, nas coisas ao nosso redor, no nosso caminho, na nossa rotina, no nosso convívio, na nossa história, no que aconteceu conosco, ou naquilo que está sendo formado. Nós somos respostas e nós encontramos respostas. E Deus quer e está trabalhando conosco para constantemente nos mostrar as respostas, nos levar às respostas que Ele tem, ao caminho que Ele escolheu, à porta que Ele escolheu, à direção que Ele escolheu. Ele está nos conduzindo para toda resposta. O nosso serviço diário é levantar cedo, identificar, primeiro, que tipo de resposta nós somos para outros ou para o próprio Deus em serviço, e depois identificar que tipo de resposta nesse dia Deus está trazendo para nós e Deus está trazendo para alguém. Que Deus está usando ao nosso redor para nos dar respostas de maneiras, modos, estilo de Deus diferente, áreas, alguma coisa que nós ainda vamos realizar, alguma coisa que Deus está nos orientando a fazer. Deus está constantemente nos dando respostas, sementes, e nós temos que parar em comunhão para identificar e observar o que Deus quer que a gente tenha como resposta verídica, né? Não é uma coisa imaginária, mas real diante de Deus. O que Deus tem aguardado falar conosco e que nós venhamos estar em acordo com Ele, ok? Essa foi então a nossa meditação de hoje. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.